E o início do mês de agosto veio acompanhado de um alerta da ONU. O fenômeno climático El Niño está ganhando força e elevando o risco de eventos extremos ao redor do planeta. Vamos acompanhar. O fenômeno climático El Niño deve atingir uma fase de alta intensidade entre agosto e outubro deste ano, segundo uma nova atualização divulgada pela Organização Meteorológica Mundial, agência da Organização das Nações Unidas, especializada em clima e meteorologia. De acordo com a entidade, o fortalecimento do fenômeno ocorre em um contexto de oceanos excepcionalmente quentes, o que pode elevar as temperaturas em grande parte do planeta e aumentar o risco de secas, enchentes, incêndios florestais e outros eventos climáticos extremos em diversas regiões. Os modelos analisados indicam que a temperatura da superfície do mar em áreas do Oceano Pacífico utilizadas para monitorar o El Niño poderá ficar mais de 2,9 graus Celsius acima da média, sinalizando um episódio de forte intensidade. Apesar disso, a organização ressalta que os impactos não serão iguais em todos os locais. Os efeitos variam conforme a região, a época do ano e a interação com outros padrões climáticos. Além do fortalecimento do El Niño, os cientistas prevêem a formação de um dipolo positivo do Oceano Índico, fenômeno caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas na porção oeste do oceano e temperaturas abaixo da média na região leste. A atuação conjunta desses dois fenômenos poderá intensificar alterações nos padrões de chuva e temperatura, principalmente em países localizados ao redor do Oceano Índico. O Atlântico tropical também deverá permanecer mais quente do que o normal nos próximos meses. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, comentou a evolução do fenômeno. Ele afirmou que o El Niño não está apenas à porta, ele já entrou em casa e está aumentando o calor. Especialistas destacam ainda que, com os oceanos mais quentes do que a média histórica, a expectativa é de que os próximos meses permaneçam com temperaturas elevadas em diversas regiões do planeta. Lembrando que o El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que modifica a circulação da atmosfera e altera os padrões de chuva e temperatura em diversas partes do mundo. Historicamente, o El Niño provoca mudanças significativas no clima brasileiro. Entre os principais efeitos esperados estão o aumento das chuvas na região sul, elevando o risco de eventos extremos e a redução das precipitações em áreas do norte e do nordeste. No sudeste e no centro-oeste, o fenômeno costuma provocar maior irregularidade nas chuvas, enquanto as ondas de calor tendem a se tornar mais frequentes, especialmente durante a primavera e o verão. Uma nova atualização sobre a evolução do fenômeno climático deverá ser divulgada no início de setembro. O nosso contato agora é com Gustavo Verardo, que é meteorologista da Climatempo. Vamos lá receber o Gustavo aqui nos estúdios do Olhar Digital para conversar um pouco sobre esse assunto tão interessante. Olá, boa noite, Gustavo Verardo. Muitíssimo boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Olá, Marisa, uma ótima noite. E por aí? Tudo ótimo. Agora vamos falar sobre esse clima, não é, Gustavo, que é tão preocupante, todo mundo se interessa bastante. Agora, nós tivemos ventos de mais de 100 quilômetros por hora e que provocaram mortes e uma série de transtornos no sudeste do Brasil, aqui aconteceu agora aí nos últimos dias. O que causou esse fenômeno tão intenso? E ele pode ser atribuído ao El Niño, Gustavo? Então, é exatamente isso que eu ia comentar agora, certo? A gente não tem uma atribuição desse fenômeno ao El Niño, certo? O que nós tínhamos nos últimos dias era uma grande massa de ar quente e seco e que, consequentemente, elevou bastante a máxima, em específico, em todo o leste do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. A título de curiosidade, no dia aí do vendaval, a gente teve máximas acima de 35 graus no litoral de São Paulo e na cidade do Rio. A frente fria, ao encontrar este ar bastante quente, formou um gradiente térmico muito grande, o que acabou causando, então, fortes ráfagas de vento acima de 100 km por hora. Então, o principal motivo foi essa frente de características oceânicas e o gradiente térmico muito grande. Mas este evento, por si só, não tem nenhuma relação com o fenômeno El Niño, não.
Agora, e com relação às chuvas, não é? No sul do país, que já é até costumeiramente acontece nessa época. Nós tivemos novos episódios de fortes chuvas, enchentes e até a formação de um tornado que impressionou bastante a imagem que várias pessoas captaram e colocaram na internet. O que aconteceu nesse caso? É possível dizer, aliás, que o pior passou, Gustavo? Exato. Então, né, com relação à região sul, a gente sabe que a correlação El Niño e eventos extremos no sul do Brasil é muito alta, tá? Então, por lá, sim, a gente tem uma relação, né, de que esses fenômenos mais intensos, tá, estão sim já associados a este El Niño de intensidade forte e que vai evoluir aí para muito forte nos próximos meses, tá? Então, na região sul, mas com um sinal mais forte no Rio Grande do Sul, a gente tem sim dedo do fenômeno El Niño. Assim, com relação aos dias à frente, claro que a gente não espera nada semelhante ao que já aconteceu, tá? Mas a gente tem uma semana de tempo bastante instável no estado do Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva. Não é uma chuva ampla, abrangente, nem muito intensa, tá? Mas a instabilidade volta aí para o estado do Rio Grande do Sul, que aliás, já começou nessa segunda-feira e se estende até a sexta. E eu vou adiantar uma questão, tá? Na sexta-feira, temos a entrada de uma forte massa de ar frio e seco de origem polar no Rio Grande do Sul, inclusive com risco de geada no final de semana. Poxa, tá aí, então, notícia já atualizadíssima para o pessoal aí do Sul. Agora, Gustavo, falando ainda nesses dois acontecimentos, os modelos meteorológicos, eles conseguiram prever adequadamente esses dois eventos e mais, o que ainda é difícil antecipar? Então, com relação a esses eventos mais intensos do Sul, sim, a gente teve uma boa, digamos que, antecipação desses eventos, tá? Em específico aos cenários de chuva e de tempo severo. Inclusive, com a relação ao tornado, a Climatempo, né, já havia antecipado, né, em torno aí de um dia antes o risco de tornado no Rio Grande do Sul. E com relação a este evento, né, da região sudeste do Brasil, as simulações também conseguiram captar, tá, essas rajadas de vento, mas não em uma velocidade tão alta, tá? E qual é a explicação disso? Bom, a atmosfera, ela é exata apenas no livro, porque na prática a atmosfera não é nem um pouco exata. A gente tenta uma aproximação dos eventos que estão aí para acontecer. E quando né, as simulações conseguem captar e estimar de forma correta, aí é um acerto considerado em 100%. Com relação a estes eventos aí, né, que causaram mortes em São Paulo e no Rio, a gente tinha já um sinal de um vento mais intenso, mas não ventos acima de 100 km por hora. Agora, Gustavo, em que estágio que a gente se encontra agora do El Niño? Ele está passando por uma evolução, digamos assim, climática? Como que é o atual momento do El Niño? Então, o fenômeno El Niño atualmente ele já se encontra com intensidade forte, certo? E ele vai evoluir para intensidade muito forte, principalmente de setembro em diante. Ou seja, se a gente tem um fenômeno mais intenso, a gente espera que os outros, né, ou melhor, que a resposta de fenômenos causados pelo El Niño sejam também amplificadas. E a resposta disso, infelizmente, é novas ocorrências de tempo severo e enchentes na região sul do Brasil. Na região norte e nordeste, por exemplo, a tendência é o contrário. Mais queimadas, calor intenso e seca severa, tá? Na região sudeste do Brasil, a gente tem algo mais dividido. Por exemplo, São Paulo ainda sente os efeitos aí desse fenômeno El Niño na questão de chuva e ocorrência de temporais, especificamente entre setembro e outubro, e já entre o norte de Minas e o Espírito Santo, a gente tem daí uma condição mais seca e quente.
Agora, Gustavo, até para encerrar, como é possível a gente identificar, nós, pessoas comuns, né, os consumidores, a identificar o que é efetivamente efeito do El Niño, por conta desse momento do ano, ou o que já é uma mudança, efeitos das mudanças climáticas, que aí não tem época, né? É uma evolução que nós temos tido na mudança climática. Então, este fenômeno El Niño de intensidade muito forte já pode estar até com uma relação grande para mudanças climáticas, tá? Porque eventos cada vez mais intensos, infelizmente, estão se tornando mais comuns, justamente devido às mudanças climáticas, tá? E com relação aos efeitos do fenômeno El Niño, a gente vai ver que agora, de agosto, pelo menos até o mês de janeiro, a gente vai ter muitas notícias relacionadas à chuva e a estragos na região sul. Aí sim, relacionados 100% a El Niño. Tá certo. Bom, tá bom. Como nós vemos, temos um segundo semestre um tanto quanto preocupante, né? Tanto pela seca, não é? Quanto pelas chuvas no sul. Exato. A gente vai ter aí um segundo semestre, né, de extremos. Um lado do país com calor e seca e outro com muita chuva. Tá certo. Bom, tá aí. Gustavo Verardo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco hoje ao vivo no Olhar Digital News. Espero encontrá-lo em outros momentos. Com certeza vamos. Um ótimo começo de semana aí a todos e até logo mais. Abraço. Até, Gustavo. Boa noite. Tá aí, pessoal. Gustavo Verardo, participando aqui do Olhar Digital News, falando sobre o clima, ele que é meteorologista da Climatempo. Então, como vocês viram, alerta, teremos um semestre agora, né? Um segundo semestre bastante preocupante. Bom, muitíssimo obrigada a você, viu, Gustavo, por participar aqui com a gente.